No capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 3, Deus disse assim: haja luz e houve luz. Que luz era essa que Deus cria logo no versículo 3, antes da criação do sol, já que o sol é criado somente no versículo 16 do livro de Gênesis. Essa luz era o basta de Deus. O que aconteceu? Aconteceu que lá no céu, Lúcifer, ele se rebeliou contra Deus, e nessa rebelião que ele cria contra Deus, ele é expulso do céu. Chamamos isso de anjos caídos. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então, quando Satanás coloca no coração de ser maior do que Deus, Deus não poupa Satanás e Satanás ele é expulso do céu. Veja que aqui então, Satanás, Samael, ele é considerado como estrela da manhã. E por que ele é considerado como estrela da manhã? Porque ele era luz, ele era um ponto de luz e ele é expulso do céu. E junto com ele convence 1/3 de anjos, que esse 1/3 de anjos são expulsos do céu e caem aqui na terra. Quando Satanás ele é expulso desse reino de luz, aonde o próprio Deus era luz, ele vem para a terra e traz com ele as trevas, a escuridão, a destruição. Olha o que diz essa passagem no livro de Judas. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então veja que os anjos foram expulsos para um reino de trevas, porque a luz de Deus era a luz que alumiava a vida deles. O próprio Pedro, ele deixa esclarecido na sua segunda carta que esses anjos que foram expulsos do céu, alguns deles também estão presos em trevas, em cadeias de trevas. Preste atenção nessa carta de Pedro. Esse texto, ele diz assim: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então veja que esses anjos que se rebelaram contra Deus, eles foram lançados para um mundo de trevas, um mundo de escuridão, para ter que viver longe da luz de Deus. Então isso para Satanás era terrível. O livro de Ezequiel, capítulo 28, diz que foi achado maldade e violência no coração de Samael, de Satanás. Por isso, ele fez e criou, causou toda a rebelião no céu. E junto nessa rebelião, Samael consegue convencer 1/3 de anjos que ele estava certo e de que Deus estava errado. Veja que ele conseguiu convencer anjos, seres poderosos que estavam lá no céu, ao lado do próprio Deus, sendo guiado e pastoreado pelo próprio Deus. Ele conseguiu convencer esses anjos que o reino de Deus não era como tinha que ser, que tinha que ser o próprio reino dele. E com isso, Satanás foi expulso do céu, estão aqui na terra com esses anjos caídos, anjos que chamamos de anjos caídos, que vieram aqui para a terra e que estão nos planetas vizinhos e que estão com todas as forças tentando levar seres humanos para o reino de trevas. Quando Samael chega aqui na terra e causa aquela destruição entre o versículo 1 e o versículo 2 do planeta Terra, aonde transforma o planeta Terra em vazio, em um planeta abstrato, sem forma, já que no texto original diz que a terra se tornou sem forma e vazia, porque foi com a chegada de Samael e esses anjos aqui na terra, anjos caídos que se transformaram em demônios, causaram a devassidão. Por isso que Deus, no versículo 3, antes de criar o sol, ele disse: haja luz, pois essa luz
era o basta de Deus, era o chega de Deus. Basta, chega, agora você precisa viver em luz. Agora, você consegue imaginar alguém abrindo mão de um reino de luz e escolher viver num reino de trevas? Que escolha difícil de fazer, não é verdade? Assim também é o ser humano. Decidiu viver uma vida de pecado e abriram mão de uma vida eterna e entraram num abismo de trevas, num abismo de escuridão. Porque não estão levando a sério o mundo espiritual. Deus quer te dar o reino de luz, mostrando o caminho, mas muitos rejeitam a palavra porque ela nos confronta. Em João capítulo 3, versículo 19, diz que a luz veio ao mundo, e essa luz é Jesus. Mas os homens amaram as trevas e não a luz. Então veja que a escolha de viver nas trevas partiu do próprio ser humano e parte até hoje, enquanto Deus é luz e tem um reino de luz. E tem um reino de luz que ele oferece para você. É por isso que Satanás, com todas as forças, ele luta para que você não tenha acesso a Deus e nem a esse reino de luz. Veja que esses anjos que caíram, transformando tudo em trevas, lutam com todas as forças para manter o homem na escuridão. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, ali nós vimos uma ação enquanto Daniel está orando, o anjo está tentando trazer a resposta para Daniel, mas ele é impedido por seres espirituais. Então, é necessário que seja enviado o arcanjo Miguel para travar uma batalha com esses anjos caídos, para que a bênção e a resposta da oração fosse liberada para Daniel. Veja que com todas as forças o inferno luta para tentar desviar você do foco e fazer você viver num reino de trevas. As pessoas estão escolhendo por si próprio viverem num reino de trevas e não de escuridão. E você imagina, se Deus não poupou nem os anjos que estavam ao seu lado, o que mais ele fará com essa humanidade, a qual não viveu ao lado de Deus? Satanás é muito estrategista e tem usado de todas as forças para manter você longe do reino de luz, do reino do Senhor Jesus. E para isso, lendo a Bíblia, nós vimos que ele contou com várias e várias estratégias. Mas as estratégias de Satanás continuam mudando, dia após dia. Ele pode usar do financeiro até o sentimental para poder abalar a vida de uma pessoa e levar ela para as trevas. Satanás usa mesmo até a Bíblia para poder afastar as pessoas do caminho de Deus. Ultimamente, nós vimos a ação de Satanás dentro da própria igreja do Senhor Jesus, tentando fazer com que as pessoas desviem o foco, saiam da luz e vá viver um reino de trevas. Para isso, ele tem usado teólogos, tem usado pastores, tem usado desigrejados. O que nós mais vemos nesses últimos dias são pastores que estão em cima do altar e às escondidas cometem adultérios, praticam a fornicação, praticam o pecado da carne com pessoas que frequentam a igreja e mesmo assim estão em cima do altar, orando e impondo as mãos sobre você. Isso se chama hipocrisia e Satanás opera dentro da hipocrisia para poder afastar você. O que essa pessoa está transferindo para a sua vida ao impor as mãos sobre a sua cabeça, vivendo uma vida de adultério? Ou, por exemplo, essa pessoa que vive num fogo estranho, mas também impõe as mãos sobre você. Lembre-se que alguém só pode dar aquilo que ela tem. Se ela não tem vida no altar, mas ela tem uma vida desconcertada, Satanás então também estará usando como um instrumento para afastar você da luz de Deus. Foi isso que aconteceu no céu, afastando anjos. O que mais Satanás conseguiria fazer com você? Se ele conseguiu afastar anjos da luz do próprio Deus, o que ele faria com seres humanos que já vivem num reino de trevas e num reino de escuridão? Não rejeite os ensinamentos de Deus. Venha para o reino de luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E nós queremos oferecer essa luz para você, que é Jesus Cristo.
Saia agora mesmo do reino de trevas. Nós queremos ajudar você a vir para o reino de luz, porque Ele é a solução para o seu problema.